que hoje ainda tá pior, mas na época que nós estávamos na escola pública, tinham alunos com 11, 10 anos que eram analfabetos, ainda nem ler sabiam, nem juntar sílabas. Nossa. Deixa eu aproveitar que vocês estão aqui. A gente tava falando... aliás, tem saído muitas notícias falando do perigo da dívida pública brasileira, que parece que tá em 90% do PIB. E aí o pessoal fala, vai chegar a 100% do PIB. Gostaria, aproveitando vocês aqui, que vocês explicassem duas coisas. Uma, o que é a dívida pública brasileira? E outra, o que acontece se chegar a 100% do PIB? É só uma questão psicológica ou tem algum problema? Pô, então vamos lá. Na questão da dívida pública, o dinheiro que a gente usa pra se financiar, pra pagar a máquina pública, vem dos impostos e ao mesmo tempo vem de dívida. Então o governo se financia através, que nem a pessoa física pode financiar a dívida do governo através do Tesouro Selic. Você abre lá o site do Tesouro Direto, você compra o Tesouro Selic, PCA+, pré-fixado. Dessa forma você está financiando o país e ao mesmo tempo está ganhando juros por isso. Entendi. Porém, o que acontece? A dívida tem só aumentado, não só aqui como no mundo todo. Porém, nós temos um patamar onde está complicado por conta de que o juro no Brasil está muito alto. Então, a Selic está em 15%. E diferente de outros países, aqui no Brasil, o financiamento da dívida, se eu não me engano, mais de metade, 50%. Mais de 50%, isso. É essa dívida de curto prazo que está atrelada à taxa Selic. Então, se a Selic sobe, consequentemente, o custo da dívida, a rolagem da dívida, né, o custo somente de manutenção é muito alto. Então, Quem já tem comprou essa dívida, então, tá na vantagem se a Selic subir? Tá na vantagem, exato, né? Tem muita gente interessada nisso, então. E, por exemplo, se eu vou lá e compro uma dívida de longo prazo, as pessoas, tanto o investidor, pessoa física aqui, quanto o investidor internacional, não quer comprar. Eu vou comprar uma dívida de longo prazo aqui do Brasil, vou comprar uma dívida lá pra 2040, 2060. Você não sabe o que tá acontecendo agora? Imagina se você pega uma taxa ruim aqui, você vai ficar tomando prejuízo há muito tempo. Então a gente já tem esse problema. Tanto que a dívida do Brasil é muito mais curta comparado a outros países. Então a dívida representar mais que 100% do PIB. É só pensar numa família. Quanto que a família consegue produzir e ganhar, quanto que a família deve. A dívida representar mais de 100% é o seguinte, a gente tem uma família que ganha, por exemplo, 5 mil reais por mês. E ela já deve mais de 5 mil, mas você tem que pegar no ano. Então vamos pegar 5 mil reais por mês, 60 mil no ano. Já deve mais do que ela consegue ganhar. Entendi. Então isso já faz com que a confiança no país diminua, né? Então você tem que pagar mais curto prazo. Você não consegue ter prazo. Você não consegue. Pra pagar a dívida. E a outra questão da dívida pública do Brasil, que o prazo dela é muito curto comparado a outros países. Então, por exemplo, a dívida, comparando do Japão, não, que a dívida do Japão já representa muito mais. Agora eu esqueci o número exato. Só que é uma dívida muito mais alongada. A do Brasil é uma dívida curta. É uma dívida curta, que metade é somente através da taxa de juros do Tesouro Selic, né, dos 15% que tá agora, que se subir o juro, porque é aquilo, a inflação vai estar subindo, a gente vai ter que aumentar o juro. Aumentou o juro, aumentou a dívida? O custo da dívida. O custo da dívida? Sim. E o maior problema que eu vejo nessa questão aqui é que vira um efeito em cascata. Então, por exemplo, a inflação tá muito alta e tem que subir o juro. Mas se sobe o juro, consequentemente, o custo da dívida, né, somente para rolar a dívida fica mais caro. Aí faz com que tenha que subir novamente a taxa. Aí o investidor estrangeiro vê, não, pera lá, a dívida tá muito descontrolada, eu exijo taxas maiores. Se a taxa é maior, consequentemente, somente o juro da dívida fica mais alto. A gente tem uma situação complicada aqui no Brasil. E chega um momento que somente você subir a taxa, subir os juros, já não surte mais efeito. Que é o que já tá acontecendo. Aí é o caso de dominância fiscal. A gente já tá próximo desse patamar já. Tanto que a gente observa hoje, querendo ou não, o investidor estrangeiro exige cada vez mais prêmio, né, para colocar o dinheiro no Brasil e não colocar nos Estados Unidos. Então hoje, a tendência é que na próxima reunião do Fed vai abaixar a taxa de juros americana. Vai para 4,25? Tá 4,5? 4,25. 4,25. Aí você pensa, para o investidor estrangeiro, eu prefiro investir lá nos Estados Unidos, querendo uma economia muito mais sólida, mesmo que também esteja endividada, enfim, esteja crescendo. Você vai me pagar 4,5 hoje em dólar, ou no real, que é uma moeda horrorosa. Eu tenho que ter um prêmio muito maior. E por conta disso, essa diferença de juros já tem que ser maior. Hoje tá em 15%. O que o Banco Central quer fazer agora é estagnar em 15%, deixar pra segurar e depois começar a cair. O problema é que a nossa dívida já tá muito grande, o governo tá arrecadando cada vez mais por conta do aumento do IOF. Foi recorde de arrecadação comparado ao ano passado, porém mesmo assim não tá fechando, a gente tá gastando tanto que a única coisa pra resolver a dívida pública do Brasil é gastar menos. Teria que gastar menos, porque aí se você gasta menos, a inflação diminui. Se a inflação diminui, você consegue baixar os juros. Se você baixa os juros, o custo de manutenção da dívida diminui e você consegue segurar isso. Mas é que vem o problema. O governo quer segurar as contas públicas? Quer gastar menos? Não quer. E ano que vem vai gastar mais, né? Que vai ter reeleição. Não, e eu vi um gráfico da nossa produtividade, em relação ao gasto, o quanto que a gente tá recuperando em relação ao gasto que a gente tem. E parece que de 2000 pra cá,
Ou seja, nos últimos 25 anos, vem caindo 0,8, é menos 0,8 por ano. Quer dizer, a gente tá cada vez gastando mais, só que cada vez gastando pior. A gente gasta cada vez pior o dinheiro que a gente tá gastando. A gente tá gastando mais e não tá conseguindo aumentar a produtividade. E eu falo, um grande exemplo que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, foi no período do PT, os gastos com o ensino. A gente aumentou em 4 vezes o gasto com o ensino e piorou a educação. Que é uma coisa que em qualquer outro país, se acontecesse, dava cadeia. Porque se eu aumento pra você, eu te dou o teu orçamento 10 vezes maior, 10% maior, eu quero resultado de você. Eu te aumentei 10%. Eu aumentei 4 vezes. Eu quero muito retorno. E eu acho curioso isso, a gente não mede retorno no país. Não mede, ao mesmo tempo, é uma maneira de doutrinar, né? Porque Sim. querendo ou não, se abre um monte de universidade para vários cursos, igual você mesmo já comentou, que não tem demanda hoje na sociedade. Ciências sociais. E aí vai fazer com que tenha um monte de militante te defendendo. Ah, porque você deu, porque o painho, porque o Lula me deu acesso ao estudo. Antes eu não teria. Mas aí você vai ver, a pessoa não tem um emprego porque não tem demanda na área dela. E aí ela fica lá militando, defendendo. Não é nem que não tem demanda, às vezes até tem. Por exemplo, tem várias áreas aqui que a gente precisa contratar e tem as pessoas formadas, mas elas não têm capacitação. Porque o brasileiro, ele quer o diploma e não a capacitação. Por mim, podia até acabar se tirar diploma de engenheiro pra você ter problema. Tem problema. Pode tirar, não quero que precise de diploma pra ser engenheiro. Se o cara tem diploma, faz o mesmo que eu faço, eu sempre falo isso. Ou ele é um gênio, ou eu sou uma fraude. Né? Então, claro que o diploma, ele sempre foi interessante do ponto de vista que se eu fiz Harvard, eu precisei Harvard, você fez medicina aqui na Santa Casa. Aquela instituição garante que você é um bom profissional, senão você não se formaria ali. Só que o diploma hoje não traz mais essa garantia. O cara se forma numa universidade uninada e ele não tem capacitação nenhuma. Aliás, pela primeira vez na história do Brasil, a gente vê pessoas saindo formadas da universidade analfabetos. Elas não sabem falar, não sabem ler e escrever. É só ver o próprio debate que teve lá do treinador do Guto, Guto, acho o nome, do Thales, que as pessoas que estão indo lá não têm a menor capacidade nem cognitiva de interpretar, de responder, de nada. Sim. Então, Acho que no Brasil eu tinha visto que 8 a cada 10 pessoas são analfabetos funcionais. Então ela tem a capacidade de juntar as sílabas e conseguir entender a palavra, mas não tem a capacidade de compreender. Se você pedir pra ela ler, ela fala as palavras, mas ela não entende o que o texto quer dizer. Exato, mas eu vejo que isso é uma grande vantagem pra quem tem o mínimo aqui no Brasil. Sim. Porque se você tem o mínimo, o mínimo já é o máximo. O aqui. mínimo te destaca. Exato. Né? A gente brinca, esse amigo meu que morou 26 anos no Japão, e ele fala, né, aqui no Brasil você faz o mínimo e você se destaca. Lá no Japão, o mínimo é o mínimo que você tem que fazer. Se você faz o mínimo, você é igual a todo mundo. Aqui você faz o mínimo, você chega na hora no trabalho. Chega na hora, faz o seu trabalho direito, pronto, você já é o destaque da empresa. Exatamente. É uma coisa inacreditável. Mas pra quem quer crescer, isso é ótimo. Agora, pro país, isso é péssimo, E né? as pessoas não crescem, isso que eu acho maravilhoso. Né? As pessoas não sabem o mínimo. Eu já contei essa história que um amigo meu foi contratar uma... Aliás, eu contratei uma agência de empregos e eu peguei... Aí você pede, você tem que preencher lá formulário e tal. E aí, exigências. A minha única exigência, tá? Como eu vou trabalhar com metais, né, barras e tal, a pessoa tem que conhecer milímetro. Essa é a minha exigência. A pessoa tem que saber o que é um milímetro. Aí a moça, depois de uns 3 dias, eu cobrei ela, falou, não conseguiu ninguém pra vaga. Eu falei, não, é que essa sua exigência tá muito alta de saber milímetros. Eu falei, não, gente. Pô, sério? Qualquer criança na minha época sabia o que era milímetros. As pessoas estão hoje saindo. Isso eu acho inacreditável. A pessoa hoje fica... Hoje são 12 anos, né? Até aumentou 1 ano. A questão é que o prézinho virou o primeiro ano. Isso, então é do 1 ao 9, mais 3 anos, que seria o colegial. Como que você fica 12 anos na escola? Aliás, a gente precisa estudar esses professores. Porque deixa uma criança 1 ano comigo, tendo aula comigo, qualquer criança que eu transformo essa criança. 1 ano. Eu transformo, ela vira outra pessoa. Você fica 12 anos com os professores e a criança não sabe fazer uma regra de 3, não sabe o que é milímetro, não sabe qual que é o capital do Brasil, não sabe qual que é a fórmula da água, não sabe quem descobriu esse país. Mas acho que hoje ainda tá pior, mas na época que nós estávamos na escola pública, tinham alunos com 11, 10 anos que eram analfabetos, ainda nem ler sabiam, nem juntar sílabas. Nossa. Então, realmente é algo triste aqui no Brasil. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo igual a sua fala que as pessoas não prosperam. Eu vejo que a pessoa que é o mínimo, ela prospera. Quando a gente vai contratar pra empresa e a gente não consegue achar, a gente vai lá e divulga no nosso Instagram. Coloca lá um forms para as pessoas preencherem. De 200 pessoas que preenchem, num primeiro filtro, nem passando pra entrevista, que a pessoa respondeu corretamente as perguntas e tá minimamente alinhada e respondeu lá. Sei lá, de 200 são 5, 7 pessoas.
Nossa. E ainda pessoas que não seguem, né? Que. Como que eu posso dizer? Não tá vendo o perfil que tá divulgando tigrinho, que só tem futilidade. Então não entendo. E hoje com a internet, a pessoa, beleza, não sei o que é milímetro. Só a pessoa ela já descobre. Ela vai aprender na hora, já não. Nem a capacidade de pesquisar a galera tá tendo hoje em dia. Então, eu vi, não sei se vocês viram um vídeo que ficou famoso agora, que é uma menina que tá fazendo uma entrevista de emprego online. E aí ela pegou lá, pediu pro chat GPT ler a vaga, a descrição da vaga, e fazer um currículo de acordo com a descrição da vaga. E aí ele fez um currículo lá. E aí chamou ela no videoconferência, chamou a moça, a entrevistadora, a tela lá. Aí você pode colocar seu currículo na tela? E ela colocou, ela colocou a tela do chat GPT. E ela pediu pra fazer na hora. E aí, moça, você colocou a tela do chat GPT. Eu falei assim, então, isso aí é o meu currículo. Aí ela começa a ler. Só que o chat GPT fez um currículo com nome de homem. E aí ela começa a falar assim, não, porque eu tenho 15 anos de experiência na área e a menina tem 25 anos. Aí a moça fala, peraí, você trabalha desde 10 anos? Você tem 15 anos de experiência na área? Como assim? Né? Então as pessoas não têm noção de nada hoje em dia. Eu acho inacreditável. Mas então, eu vejo que a pessoa tem a ferramenta. É a falta de cognição básica mesmo. Sim, sim. É isso, é a base que faltou, né? Então, deveriam investir mais nos primeiros anos de escola mesmo, pra Claro. fazer com que o aluno E não é tenha o nem mínimo. investir mais em questão financeira, e muitas vezes é aumentar a eficiência, né? Sim, Que sem você dúvida. aumenta a grana que você coloca lá, mas não necessariamente vai ter um retorno maior. Sim, escolher as matérias corretas. Hoje tá dando um monte de matéria que não presta pra nada. Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.